Olá, está começando mais um Teodora Cast, o podcast sobre negócios e lideranças inspiradoras no mundo dos negócios. Eu sou Delma Teodora, consultora empresarial há cerca de 20 anos no mercado. Hoje a minha convidada é Vanessa Aquino, sócia fundadora e diretora de produto e marketing do Grupo Tempo de Criança. Vamos saber detalhe de como é liderar a criação de moda dentro de uma grande empresa que já vende para todo o Brasil e também para o exterior. Quero pedir a você que nos acompanha para se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhe esse vídeo para que outras pessoas possam conhecer empreendedores que inspiram. Vanessa, seja bem-vinda. Eu peço a você também que se apresente para quem ainda não te conhece. Oi, Delma, boa tarde. Boa tarde. É um prazer estar aqui hoje com você, né? Depois, acho que nós temos 25 anos de história também. Eu acho que tem, não tem, Vanessa? Deve ter, de conhecidas, né? De conhecidas. De trabalho, nós temos 20 anos. Foi 2004 que a gente Pois é. começou. Mas que eu conhecia já a empresa da Delma lá atrás, né, Nos Delma? conhecemos de uma forma legal aqui em Divinópolis, né? Então é um prazer, obrigada pelo convite, né? Obrigada por ter vindo, viu? Meu nome é Vanessa Aquino, sou diretora de produto e marketing do Grupo Tempo de Criança, né? E estamos aqui hoje para bater esse papo, para falar Contar um pouquinho da nossa pouquinho, história, né? Um bate-papo leve, um bate-papo Uma história de sucesso, né, agradável. Vanessa? Tanto trabalho, né? Tanto trabalho e sucesso, graças a Deus, a gente tem que comemorar muito, porque são Sim. desafios, mas a gente sai na frente, a gente aprende com as dificuldades o tempo todo, né? O tempo todo é um aprendizado, a gente nunca acha que está pronto o suficiente, maduro o suficiente, preparado o suficiente, porque... E satisfeito com o que já fez, né? Exatamente. Sempre está insatisfeito para buscar mais coisas Com certeza. boas, né? Sim. Vanessa, conta pra gente como é que começou o seu interesse pelo mundo empresarial e pela moda. Então, eu acho que eu tenho uma particularidade que eu gosto muito de contar, porque eu só vinha ter consciência disso na minha fase adulta e mais madura. Porque desde criança eu sempre me interessei muito pelo cheiro do tecido. Olha, e onde você viu o tecido? Com a minha avó. Minha avó materna. Pela máquina de costura, pela linha, pelo crochê, por tudo que era do feito à mão. E aí, eu venho de uma família, né, por lado da minha mãe, com muitas costureiras, né? Tinha várias tias, modelistas, então isso fazia parte do meu cotidiano. E eram costureiras que faziam a peça completa em casa ou trabalhavam já em alguma... Não, faziam em casa. Em Naquela casa. época ainda que as pessoas iam até a costureira para fazer as suas roupas, né? Então essa infância eu vivi dentro desse universo. E aí tem 2 momentos que eu lembro assim que me marcaram muito nessa trajetória pelo interesse pela moda, mas que eu vinha ter conhecimento e maturidade agora, igual eu falei lá no início da conversa, Olha, na fase adulta. Eu lembro em uma Copa do Brasil, o meu irmão, o Henrique, ele tinha 2 aninhos e eu tinha 7. Eu fiz uma bandeira do Brasil com todas as medidas padrão de tecido. Eu costurei e bordei à mão toda a escrita. Eu tinha 7 anos. Então, essa bandeira a gente tem até foto, e hoje eu lembro disso. Eu lembro do meu critério para fazer, do jeito as combinações de cores. das medidas, do padrão, né, que se segue uma tabela de medida e do que precisava de representar uma bandeira do Brasil. E você bordou com o quê? Já com lantejoula? Com linha. Ah, foi com linha. Tudo com linha. Era aquele pontinho mais simples. Sim. Mas então, assim, o universo da tesoura e da linha e da agulha, para mim, era uma coisa assim... Até mágica. hoje.
Eu não tenho Eu me lembro de ver você na criação. Problema nenhum com tesoura. Eu passo a tesoura em qualquer coisa que tiver na minha frente. Eu adoro uma tesoura na minha mão, sabe? Não tenho medo de cortar nada. Corta até o que às vezes não precisava. Mas, enfim. E a família do meu pai é uma família tradicionalmente empresária, né? É uma família muito grande. Por isso, hoje, vocês, empresárias, né? Conseguem reconhecer isso também, né? Então, acho que foi a união dos pais, né? Que trazem nas origens e nos ensinamentos e que hoje eu consigo perceber, né? E olhar para isso com muito valor, com honra, com muita gratidão, assim, de ter esse processo de aprendizado. Mas a questão da vida empresária, né? Ela veio no momento que foi até por uma falta de oportunidade, né? Nós somos de Araújos e a gente morou lá a vida toda, né? Minha família. Nossa empresa nasceu lá, a sede é lá ainda, né? E a gente nunca saiu de Araújos para morar fora, para estudar. Para estudar, né? Para nada. E aí, meu pai, numa situação, né, da empresa dele, meu pai quebrou, né? Ele foi uma mudança de plano de governo, economia, na época, né? Economia. E, né, naquela época, eu acho que o nível de gestão e o processo, né, de gestão, ele era muito amador, né? Então, muitas assim, empresas ainda continuam hoje, né? Mas, então, infelizmente, nessa época, meu pai veio a fechar o negócio dele, né? E aí, eu tinha meus 14 anos, mais ou menos, e todas as minhas amigas de colégio, minhas amigas, as mais amigas, né, que eu me relacionava e me relaciono até hoje, estavam vindo estudar aqui em Divinópolis, tinham feito provas, passado aqui nas escolas, e eu sempre fui muito disciplinada, muito dedicada em tudo que eu faço. Eu sou muito criteriosa, muito detalhista, né? Perfeccionista. Isso já é uma característica que hoje também eu reconheço, que é desde a minha infância, né? E aí, com a medida que a gente vai desenvolvendo, a gente vai ficando mais, né? As habilidades vão aprimorando, né? E aí, numa situação, né, eu louca para vir junto com as minhas amigas. Você queria estudar aqui também. Estudar, porque na minha cabeça, eu tinha um sonho de fazer odontologia. Olha pra você ver. Mas eu gosto de agulha só em tecido, porque se for para pôr nas pessoas... Dá uma anestesia. Eu não suporto ver uma gota de sangue. Eu amarelo então, assim, a ferramenta de trabalho pode ser parecida, mas o propósito é outro, muito diferente. Então não era para ser dentista. Não era. Mas aí meu pai, nessa circunstância, falou comigo assim, era para eu esquecer. E eu iria vir estudar aqui e que era para eu arrumar um trabalho para mim. Você mesma? Isso com 14 anos. Aí ele falou, você arruma um trabalho, você vai trabalhar, porque eu não tenho condições de te dar nenhuma roupa que você quiser agora. E eu não tenho como te pôr no ônibus, nem pagar a van para você ir. Então você esquece, tira isso da sua cabeça. Realidade. Tira da sua cabeça e vai arrumar um trabalho. Só que a gente sempre trabalhou dentro da empresa dele, desde muito pequena. Sim. Sabe? Desde os meus 9 anos. Ele tinha comércio. Ele tinha um atacado de cereais, né? Então, tanto eu, quanto a Luciana, quanto o Henrique, passamos desde muito criança dentro da empresa dele. Então já aprendeu operações. A gente tinha tarefas e ele pagava a gente tinha salário também. Salário. Sabe?
pelo trabalho que a gente entregava. Então, a gente já tinha muitas responsabilidades. Até eu falo assim, gente, era obrigações, né? Em crianças, porque a gente conferia pedido, tirava nota fiscal, resolvia coisa de banco. Mas olha o treinamento que vocês tiveram, né? Depois que a gente entende o que é, né? Sabia o que tinha vendido, proporção do que estava vendendo mais, o que estava vendendo menos, o que tinha que fazer. Data de validade. O que tinha que fazer, às vezes, uma promoção, né? Para comercializar, porque tem essa questão da validade, né? Mas aí, nesse processo como um todo, eu realmente tirei da minha cabeça que a possibilidade de estudo naquele momento não era possível. Também foi real. Sabe? E foi sem sofrimento. E aí, realmente, eu fui buscar um trabalho para eu fazer, né? Para eu ganhar ali, produzir. Você já tinha essa relação boa com o dinheiro, né? Porque já ganhava desde criança, né? Já ganhava, já conseguia ter minhas coisinhas, né? E aí, uma coisa que me marcou muito nessa trajetória, e que eu falo, conto isso até muitas vezes para quem chega dentro da empresa. E é legal mesmo contar. E é legal contar, porque quando eu fui procurar um trabalho, lá em Araújos, né? Voltando um pouco, falar sobre a cidade e a característica das confecções, né? Sim. Se destacam muito, e muitas indústrias que começaram ali, porque tem uma trajetória muito linda e que eu também valorizo muito, que era do bordado. Que não era o bordado manual, mas era o bordado feito por mulheres que bordavam em máquinas retas, né, zigue-zague, que eram adaptadas. E aquele bordado, ele era controlado com uma peça que adaptava no joelho, aí falava joelheira, que era a largura do ponto. Então, não tinha o pezinho calcador para poder proteger. E a agulha ficava livre, sendo controlada pela largura do ponto. Então, você tinha que trabalhar com a mão muito próxima da agulha e a largura do ponto, de acordo com o tamanho, perigo, né? Então, assim, esse bordado, Araújos, tinham muitas bordadeiras, né? Muitas mulheres que faziam esse bordado a nível Brasil. Eu me lembro. Muita gente, muita fábrica, mais voltada para a linha de bebê, enxoval, né? Os bordados, né? Que hoje são muito conhecidos como rechilier. Mas lá a gente chamava de bordado aberto, né? Era aquele bordadinho recortado, tudo com a tesourinha, né? E esse processo me atraía muito. E aí eu fui trabalhar com umas 3 ou 4 bordadeiras e eu era montadeira desse bordado. Você foi trabalhar para elas? Para elas. E aí vinham as calcinhas, os bodyzinhos, os pijaminhas de bebê, as fraldas, e eu montava essas pecinhas como se fosse um quebra-cabeça. Né? Eu fazia o molde, né, no papel, fazia o tecido, intertelava, riscava, pecinha por pecinha, recortava. Cores diferentes, né? Cores diferentes. E montava aquela aplicação, que era o que ia colocar na peça para bordar. Então, era assim, eu quero o desenho de um coelhinho. Aí eu pesquisava um coelhinho e desenhava não tinha internet, né? Não tinha internet. Era livros, Desenhava o coelhinho, aí montava a orelhinha do coelhinho, o olhinho do coelhinho, imagina. Eu lembro de ver os bordados de olho. Era muito... Era uma coisa assim de muita preciosidade no cuidado. E uma situação que me marcou muito, muito, e que hoje eu tenho muita lembrança, e que isso sempre vem, e eu falo, onde eu descobri o meu talento, assim, pelo feito à mão e pelo cuidado, foi nessa situação. Eu montava esses bordados para várias pessoas e eu me lembro até do valor, era 7 centavos por peça. A montagem. Isso há, sei lá, 28 anos atrás. Mas é bom contar, né? O tempo, tem que contar o tempo. Por aí. E aí, eu
fiz, né, fazia por produção e acertava por mês Final com ela, do mês. né? Eu trabalhava em casa, podia montar em casa, e ela chegava os pacotes, as peças cortadas, eu fazia toda a produção e entregava para elas bordarem. Aí uma bordadeira de lá, uma pessoa muito querida, eu fui no dia que eu fui fazer o acerto, lembra que ela me entregou um envelope e tal, e eu cheguei em casa e fui conferir. E quando eu conferi, o valor era o dobro. Ela mesmo achou que merecia o dobro. Mas eu não entendi. Eu achei que ela tinha feito errado. Aí eu voltei lá e falei com ela, sabe? Ela chama Alessandra. Falei, Alessandra, tá errado. Você fez a conta, tá o dobro. Ela falou, não. Eu te paguei o dobro porque eu consigo produzir como você monta e me entrega com tanta qualidade. Eu produzo o dobro, então eu acho justo eu te pagar. Olha pra você ver. Então, isso assim, sabe um ensinamento? Sem você pedir, né, Vanessa? Sem eu pedir. Reconhecida. E hoje isso eu falo, que tudo que eu faço é com esse critério, desse detalhe. Por isso a marca tá onde está hoje. Eu não abro mão da estética, do acabamento. Do belo. Do belo, do organizado, do planejado, né? E aí eu vi essa habilidade, né? Depois de muitos anos que eu tive maturidade realmente. Você reconheceu, disso, que eu reconheci que isso era um dom que eu tinha, né? Desse fazer à mão, desse jeito de olhar para as coisas e transformar, do processo criativo. Que legal, né? Deixou de ser uma dentista que poderia fazer o belo na boca das pessoas. Estética, talvez eu poderia ser uma excelente dentista. E tá fazendo isso aí na roupa infantil. Isso aí. Lindo, Vanessa. Por que vocês decidiram manter uma parte da empresa em uma cidade do interior de Minas como Araújos? Porque lá é a nossa origem. Nasceu lá, né? Nasceu lá. E não nasceu grande ou nasceu grande? Não. Nasceu muito pequeno, com R$600. A Luciana contou sobre os R$600. R$600. Uma máquina de costura que eu tinha conseguido comprar. E dessa de overlock. A minha avó materna, que é quem eu falei que tenho muitas referências e lembro muito da minha infância na casa dela, né? Costurando. Eu ia para lá nas minhas férias para costurar na máquina de pedal. Foi a máquina de pedal que ficou com a gente por muito tempo. E você conseguia costurar bem nela? Conseguia. Você conseguia controlar o pé bonitinho? Sim. E aí, a gente começou, então, na garagem da minha casa, né? Uma garagem muito pequena, cabia um carro pequeno, com R$600. E, assim, muita inocência. Mas muita vontade, Muita vontade, mas inocente mesmo. Mas é uma vontade que a gente não tinha noção do que poderia se transformar. O tamanho que vocês estão hoje não foi um tamanho imaginado lá atrás. Nunca foi. Sabe por quê que eu acho que não foi, Delma? Porque eu nunca saí da minha casa, e a gente já conversou, eu, Luciana e até o Henrique. Eu nunca saí da minha casa pensando quanto que eu ia ganhar no dia. Eu saio por um propósito. Não é pelo dinheiro. Sim. O dinheiro, ele é consequência do trabalho, da dedicação, né? E do esforço, do foco, do abrir mão, né? Da busca pelo aprendizado contínuo, da humildade. De deixar de fazer muitas coisas que os adolescentes da época faziam, né? Nossa, total. Eu tenho amigas que relatam, que às vezes falam assim, não, Vanessa, eu lembro. E às vezes isso pra mim ficou no esquecido mesmo, porque assumimos responsabilidades muito novas, né? Eu tinha 17 anos e a Luciana tinha 19. Muito nova. Pensa hoje, alguém com 17, 19, né? Uma empresa, né? Às vezes acontecia da gente fazer ligações para cliente
e falava assim: não, eu não quero conversar com a criança, não, eu quero conversar com adulto. Ah, porque até a voz às vezes parecia. A voz era muito infantil, né? E trazia essa sensação que as pessoas nem, às vezes, respeitavam, confiavam. Em vocês, né? Então, a gente começou na garagem da nossa casa, muito pequenininho. Todo o dinheiro, por muitos anos, eu não sei te falar 5 anos, quantos. a Luciana comentou hoje, 5 anos. Deve ter sido por aí até mais, talvez. A gente não tinha salário. Tudo que a gente produzia e tudo que a empresa gerava era para fazer os movimentos dentro da empresa, para comprar mais tecido, mais linha, para comprar mais maquinário um pouco mais novo. Eu lembro assim de comprar a primeira máquina nova, era como comprar assim um brinquedo dos sonhos. Olha pra você ver, né? Sabe? Até sentir o óleo novo. Até o cheiro da máquina nova. Eu tenho como uma memória, assim, né, olfativa que resgata várias recordações saudáveis, né, aquele saudosismo. Saudoso, né? E, assim, é igual eu falo, pela inocência, porque realmente a gente não sabia o percurso. Mas aí, o que acontece? Eu acho que a gente, assim, vamos falar que um diferencial. A gente sempre buscou ajuda. Sempre abertas, né? Humildes em buscar alguém que soubesse para trazer ideias novas. Eu lembro muito bem, o primeiro representante que a gente conseguiu contratar, ele parou na porta dessa garagem, sabe? E na época, assim, uma pessoa muito alinhada, sabe? Tava num carro, um homem, sabe? Tava muito alinhado, num carro muito bom para a época. E eu e a Luciana ficamos tão, assim, deslumbrada, sabe? Com aquela vontade. Vocês buscaram tanto. ele ou ele chegou ali sozinho? Até a gente. Olha, para você ver. Sabe? O primeiro pedido que a gente tirou foi a minha mãe. R$70, que foi a venda que ela fez das calcinhas que nós começamos a fazer. Que a gente começou fazendo calcinha. Torcendo para que tudo desse certo, né? Tudo. E os kits que a gente punha era numa embalagem tão, assim, fuleirinha, tão baratinha, simples. Porque não tinha dinheiro para comprar nada que fosse, sabe, muito. Não podia, não tinha condições. Era tudo muito regrado. Mas o que ia dentro daquela embalagem simples era bem feito. Era. Com muito cuidado. Era muito cuidado, com muito cuidado, com muito preciosismo. Até a Luciana conta que ela aprendeu a bordar, né? E que ela escondia de mim os bordados, que ficava ruim. Porque ela não é, o talento dela não era esse. Talento, sabe? E ela escondia porque ficava ruim, e ela ficava com vergonha e achava que eu ia ficar realmente, falava que estava muito ruim, ia criticar. Já era irmã, já falava, né? E aí a gente, né, foi assim que tudo começou, com muito, né, um espaço muito pequeno, fazendo coleção, era de calcinha de bebê. Depois a gente começou a ampliar um pouquinho o mix, aí a gente fez uma coleção pequenininha. Nesse processo que eu tô falando, que a gente busca sempre a ajuda, a gente contactou com uma estilista de Belo Horizonte, que veio, era uma marca conceituada do infantil. Ela veio e trouxe alguns materiais, ela trouxe uns birôs, ela trouxe que a gente, né, comprava um birô naquela época, era caríssimo, era muito difícil de ter dinheiro, um birô, né? E aí ela trouxe, apresentou. Eu não sei, eu acho que a gente fez uma parceria com ela de uma consultoriazinha, mas assim, bem pontual, porque a gente também não tinha investimento para fazer. Depois, antes disso, um pouco, também teve o Sebrae dentro da empresa. Estava um carro do Sebrae parado lá em Araújos, na porta do correio, e nós passamos, e foi até minha mãe que viu e chegou lá na empresa e falou, sabe, que tinha um carro do Sebrae lá. Aí ela e a Luciana foram lá, sabe? E aí a gente fechou já um primeiro contato de gestão financeira.
fazer Ensinar preço de custo. venda. Isso, de saber precificar, de fazer avaliação de custo. E aí, Tudo na mão, né? tudo Porque na não tinha ainda mão, tudo na computador. mão, né? E aí a gente fez tudo dentro da empresa, né? A gente vendeu, eu saía para vender, meu pai saía para vender, ele era representante também. Mas aqui, mais perto Mais lá de perto, Araújo. na região de Minas só, né? Sim. No início. Aí depois a gente começou a fazer coleções um pouquinho maiores e tudo assim. Comigo que nunca fiz uma faculdade de moda, né? Do talento nato, né? Aí eu mesma desenvolvia os modelos, eu mesma modelava e a gente também costurava, né? Costurava, Tipo, vendia, fazia tudo. fazia todos os processos. As pilotos, fazia modelagem, ampliação de modelagem. Quanto que demorava uma ampliação de modelagem na mão, Nossa, era tudo né? feito à mão, né? Demorado. E aí, assim, também sem nunca ter feito um curso profissionalizante mesmo de modelista. Prova que não Então, precisa disso quando se sabe o que quer com o negócio, né? Errava bastante, mas assim, deu muito mais certo, né? Do que errou. Quando que passou pro galpão que hoje está instalado na Luluzinha, que é o primeiro galpão que construiu? Então, aí foi, Delma, eu não sei, deve ter sido uns 3 anos. Olha, depois. Por quê? A gente tinha um único carro da família, sabe? E aí era até um Fiat Palio, assim, que a gente tinha conseguido já com o dinheiro da empresa comprar, mas era o único carro da família. Era do meu pai, da minha mãe, era de trabalhar, de passear e de fazer as coisas. Carro da família. E aí, né, a gente com muita dificuldade conseguiu comprar esse carro, porque a gente já precisava de vir aqui em Divinópolis, comprar aviamento, comprar tecido, era tudo, né, rápido, assim. Aí a gente surgiu a oportunidade desse galpão, sabe? Ele já estava pronto ou foi vocês? A primeira parte estava pronta, né? Que hoje ele deve corresponder a 10% da área que a gente tem. Da esquininha lá. Ele era bem, assim, na época pra gente era gigante, né? Pra quem saiu de uma Da garagem, né? Era muito grande. Mas aí a gente teve a negociação e aí o carro que a gente tinha entrou no negócio. Aí nós ficamos sem carro de novo. Na época não tinha Uber, essas coisas, tinha. facilidade de hoje, né? Divinópolis, vinha de ônibus. Né? Pra comprar aviamento e tal. E aí a gente começou aí também, já acontecia algumas feiras de infantil, a gente ia para São Paulo para ver as feiras. Fit. Sabe? Fit acontecia já, né? E já tinham muitas marcas. Fenite, né? Tinha uma que era de adulto, né? E já tinham muitas marcas, assim, vamos colocar aí, a gente começou em 97, então vamos colocar nos anos 2000, né? Muito conceituadas e que tinham propostas muito lindas de marcas, produto, né? Já sendo assim, fortes no mercado, né? Numa abrangência forte. Ou identidade, né? Marcas já com identidade. E a gente deslumbrava. Com os estandes, né? Com os estandes, com as coleções. E a gente não tinha dinheiro para investir em nada, né? E aí, uma vez, nós fomos, eu e a Luciana, não tinha nem máquina fotográfica, né? Pra fazer pesquisa. Não tinha. Tinha que desenhar na mão. Aí foi eu e a Luciana com um bloquinho. Aí a gente passava na frente dos estantes, ficava olhando, aí a gente ia pra trás, sentava na pracinha lá no banquinho, anotava. Desenhava. E eu desenhava, e a Luciana, Vanessa, tem isso, lembra disso? Eu ia anotando e desenhando, fazendo os bloquinhos. De repente, nós estamos sentados lá, chega um segurança. Da gente. O pessoal dos estandes já estavam manjando que a gente estava rodando, sabe? Copiando. E aí, chegou o segurança e falou com a gente assim, que era aquele bloco. Aí nós falamos, não, esse aqui é um material nosso que nós estamos trabalhando. Ele falou assim, não, porque vocês vão precisar de me entregar esse bloco.
Aí a Luciana é mais corajosa do que eu. Já levantou. Aí ela falou assim, não, moço, não vou te entregar. Aí ele falou assim, você vai ter que me entregar, porque o pessoal da segurança já tá vigiando As câmeras. e os proprietários das marcas foram lá na diretoria reclamar que tem 2 moças copiando aqui os modelos deles. Aí eu e a Luciana pensando, falando com ele assim, ô moço, mas não é possível. Nós saímos lá do interior de Minas, viajamos de ônibus a noite inteira. Nós estamos cansados, vamos fazer um bate e volta, vamos voltar agora mesmo de ônibus. Não, aí a Luciana, não vou te entregar esse caderno, não. Aí ela falou assim, eu te dou 2 folhas. Tipo assim, já tava negociando. Já tava negociando. Pra você não falar que não levou nada. Aí ele, então tá bom, me dá as 2 folhas e vocês vão embora agora. Delma, acho que nunca mais nós tivemos coragem de voltar nessa feira, sabe? E era a feira, essa FIT? Era FIT, era. E depois, assim, né, a gente se tornou um dos principais expositores, Voltaram com honra. Com honra, né? É. E 2009, né, vocês foram Foi, a primeira vez, E aí, nossa, de estar conseguindo ir para uma FIT foi assim, a gente teve muitos triunfos, assim, Sim, muitos momentos, muitas glórias. Sabe, muitas glórias que a gente traz assim. E foi como maravilhoso registro. aquele primeiro stand. Eu tava lá vendo, nova, fiquei. E aí a gente entregou, então assim, era essa inocência mesmo, né? E a gente tava determinadas, lá, mas assim, com essa inocência, com essa inocência, né? E com essa dificuldade, esse limitador financeiro, né? Mas que, por um lado, dá uma impressão quando a gente está vivendo que é sofrido. Mas eu acho que é um ensinamento tão grande, né? Mas você acredita que eu não lembro com sofrimento? Eu lembro com tanta naturalidade, porque era o que a gente tinha. A gente não conhecia. Vocês faziam com o que tinha. Sabe, a gente não conhecia nada melhor, né? Eu nunca não tinha comparação, não tinha né? comparação, né? Não tinha vivência em outro mundo e teve que voltar, né? Saímos do baixo mesmo, saímos do nada, do pequeno. Né? E foi conquistando, né? Passo a passo, etapa a etapa, né? Processos a processos, né? Por isso, esse cuidado de manter, inclusive, essa unidade em Araújos ainda, né? Porque se nasceu lá, né? Tem sentido estar lá, né? Tem sentido total. Eu falo assim, eu posso ir para qualquer lugar hoje do mundo, mas o lugar que eu mais gosto de estar é em Araújos. Até para voltar e passear e se manter, né? Então, assim, a gente tem uma relação afetiva com a cidade, com as pessoas. Com as pessoas. Que a gente não abre mão de estar lá. Hoje em Araújos deve ter alguém lá ainda que está desde o começo, né? Hoje a nossa funcionária mais antiga, ela aposentou, que foi a primeira costureira. Ela ficou aposentou lá. Ela ficou com a gente 22 anos. Olha que beleza. Sabe? E foi a primeira costureira que nós contratamos. E no dia... E tem até um setor lá em homenagem a ela, chama Dorinha, sabe? Eu não lembro é um setor dela. de costura. É um dos setores, tem o nome dela. É a Dorinha. Nós temos um carinho muito especial por ela. E hoje a nossa gerente, né, de produção, a Rosa, também já está com a gente há 23 anos. Né? Ela começou no setor de limpeza... E hoje ela assume a parte da produção, né? Hoje nós temos uma pessoa que é acima dela no cargo de gerência, mas ela no setor produtivo. É ela que cuida. É ela que cuida. Eu me lembro da Rosa, lembro de uma mudança muito grande que aconteceu com ela, com aquela primeira viagem que a gente fez para o sul, lembra? E como que a cabeça dela voltou depois de conhecer uma empresa grande. Eu falo que, assim, né, tem muitas pessoas dentro da empresa, né, que estão com a gente há muitos anos e que passaram por todos os processos junto com a gente, né? Por cada conquista, por cada momento difícil, por cada melhoria e por aceitar os desafios propostos, porque pro profissional às vezes, acompanhar o ritmo e a exigência, né, profissional,
às vezes a pessoa chega Difícil. uma hora que fala, gente, eu não é isso que eu quero para mim, porque assume muitas responsabilidades junto, né? Mas para crescer, né, Vanessa, tem que ser, desenvolve inclusive, todo a empresa mundo. e as pessoas que trabalham. Porque senão chega uma hora que não tem como continuar, né? E nem Fica a empresa desalinhado. cresce. Nem né? a empresa cresce. Porque precisa das pessoas, né? Vanessa, recentemente, a marca Luluzinha fez uma collab com uma outra marca também de Minas Gerais, Sim. né? Como é que se deu isso? Então, esse desejo de, né, buscar essa parceria, né? Você já tinha conhecido? Você já tinha visto? A Patrícia, Sim, a marca eu conhecia, né? Uhum. Agora, a diretora da marca eu não tinha contato, não. Com Ah, ela, não. sim. Mas eu sempre fui meia ousada nesse sentido, sabe? Fazia network, né? Fazia Naquela época que não network, era, né? né? Então, primeiro por uma identificação de produto, Sim. sabe? De identidade visual, de Bordados, processos, né? de bordados. De ver na Patbo, né? Que é a marca dela, que a gente fez a collab. Sim. Essa característica, né? De proximidade, né? De história, inclusive. A história dela também é muito parecida com a gente, né? Ela começou bem muito pequena, ela, né, era de outra formação. E dessa história do feito à mão, de valorizar isso, né? Dessa mineiridade. Ela é Porque adulto ou adulto. é adulto? Ela só trabalha com adulto. E aí a parceria se deu por esse motivo, porque Não teve, né, competição? não teve. E aí, quando eu fiz contato com o setor de marketing deles, foi antes da pandemia, sabe? E eles se mostraram sempre muito abertos. E a gente começou uma conversa, começamos a trocar algumas ideias em relação a um projeto que poderia surgir, né? Mas aí veio a pandemia e o projeto ficou Stand-by. stand-by, né? Quando foi em 2021, 20 foi a pandemia. 21, a gente retomou com o projeto, né? Com eles, aí fiz contato novamente. Aí nós conseguimos fazer algumas reuniões presenciais. Aí eu fui até São Paulo junto com a Luciana, né? Que é o escritório dela hoje é em São Paulo, mas a linha de produção dela todinha é em Uberlândia. Mantém lá na sede cidade, inicial, né? Onde nasceu. As bordadeiras dela Dá uma impressão que tem um sentido, né? Da gente manter essa fonte, né? Tem. A energia. Tem. Parece que é o saber fazer, sabe? Parece que não é nasceu, uma coisa que não tem jeito de levar para outro lugar. É cultural, é difícil você transferir isso com muita facilidade. É do local. As pessoas já sabem aquilo. É do local para o global, né? Sim. Então é valorizar isso que tem de melhor no local, né? E eu acho que a gente, como mineiro, tem essa questão de habilidades manuais, né? E aí, quando vem alguém com um olhar, né, mais belo, com mais né, estética, você transforma em único, né? Porque uma peça feita à mão, num bordado que leva horas, tem que ter muito amor. Se a pessoa tiver com raiva naquele momento, ela não vai conseguir bordar. Sabe? Ninguém que faz um bordado faz porque tem que fazer. Não é? Faz porque ama fazer. Por isso que existe poucas pessoas, porque não é todo mundo que consegue fazer. Dedicar o tempo, né? O tempo. E aí a gente, né, voltou a conversar e quando a gente levou para essa reunião a história da Tempo de Criança, da marca Luluzinha, como que a gente trabalha hoje no processo criativo, como que a gente desenvolve e planeja as coleções, a identidade da marca, né? E essa questão da proximidade de uma mãe que reconheceria aquele produto transformado, né, nas duas marcas, somando para a filha. E eles compraram a ideia, assim, muito
muito abertamente. Na hora, porque, né, conectou. Conectou. E aí a gente fez essa collab em parceria mesmo, no processo criativo, com a equipe e a diretora de lá, e com a minha equipe e eu como diretora daqui. Olha que legal. Então foi feita a 4 mãos, sabe? Sucesso, né? Foi. E aí eles fizeram os testes dos bordados, que, né, ela tem uma identidade de bordado assim muito diferenciado. E aí a gente trouxe e replicou, né, dentro de uma realidade que a gente conseguiria viabilizar, né? Para seguir o processo de produção, seguir o processo, né? A estampa toda feita, né, em aquarela, pintura à mão, toda desenhada manualmente. Todas as nossas estampas são, né, das nossas coleções já há mais de 10, 12 anos. A gente não tem banco de imagens, a gente não compra estampa pronta. Tudo é criado, voltado de acordo com o tema que a gente vai propor, né? Seguindo a identidade da marca. Né? E aí o tema de cada coleção. E aí foi assim, um sucesso mesmo. E foi muito aberto, porque ela é uma empresária também muito visionária. Não é à toa que ela está onde está também no mundo hoje da moda, né? Mas por isso que conecta, né? Vocês também têm essa visão de crescimento, de mundo, né? Ela hoje ela abre os desfiles de Nova York, né? Na Semana de Moda, levando essa identidade da mineiridade para o mundo. Brasil, sabe? E mineiro. Brasil e mineiro para o mundo. Eu acho isso sensacional. Eu acho isso de uma preciosidade, mostra a grandeza que a gente tem também aqui, né? Com certeza. E o mundo vestir, né? Nossa, Você fica lisonjeado, né? Quando você vê alguém de fora, igual agora recentemente teve, né? Acho que foi a Beyoncé, saiu com um produto dela no show? No show. Olha pra você ver. E ela, assim, ela se mostrou muito emocionada. Ela tava no show? Não, ela recebeu as fotos, porque esses artistas, né, grandes, eles fazem solicitações para vários designers pelo mundo e passam briefing. As pessoas criam e mandam sem ter nenhuma garantia que vai vestir, que dia que vai vestir. E ela escolheu e vestiu e dois, usou no show. Acho que foram 2 looks que ela usou da Patty Bow. Maravilhoso, assim, né? Indescritível. E uma sensação que dá é assim, a Luluzinha tem todo o perfil de chegar nesse ponto. Eu acredito muito. Não é? Eu tenho muita confiança. Não é? E você hoje tá Luluzinha infantil, né? O grupo é infantil. Isso. Mas você pensa no futuro ter algum produto adulto ou essa linha é a raiz do grupo de Tempo de Criança? Olha, Delma, o nosso mundo é o infantil, né? A essência é infantil. A essência é infantil. Mas eu acho que no mundo de mercado, empreendedor, não tem limite, né? Então, porque já criou uma coisa de sucesso, né? Essa então, mulher assim, que viveu Luluzinha pode esse, crescer, né? Hoje a gente não tem esse projeto do adulto, mas também não é nada que a gente possa falar Seja que descartado, né? Não vou fazer. Pelo contrário, eu acho que... Depende. Depende, às vezes, se em algum momento a gente achar que a gente está preparado e que esse é um desejo, a gente pode sim, sabe? Ou até o cliente, né? Com essa mudança toda de comportamento de cliente, isso pode ser uma solicitação. A gente tem já várias vezes na coleção, inclusive agora, na coleção de inverno, que a gente já lançou o inverno 2024, né? Já está à venda. A gente tá vendendo já. A gente retoma uma linha que a gente chamou de especialmente jeans, porque a gente trabalhou muito jeans desde o início da nossa marca com o bordado manual. E aí a gente retomou esse projeto do especialmente jeans numa cápsula. E aí nós vamos ter nessa cápsula produtos mãe e filha. Olha que legal. A gente já fez algumas outras coleções. Aí a gente retomou esse projeto, né, do essencialmente jeans, onde a gente Me lembro quando você fazia muito jeans. Muito, a gente sempre vendeu o jeans elaborado,
Muito lavagens bem. muito lindas. Lavanderias, né, bem elaboradas, processos manuais, né, crochê. Então a gente retomou muito de A uma essência. releitura, né, de onde a gente começou, que tinham muito menos recursos de estamparia digital quando a gente começou, né? Os bordados eram bordados manuais, né? De bordadeiras. Hoje, né, existe uma escala de produção de bordado industrial. Então, assim, os recursos hoje, né? A matéria-prima, acabamentos, aviamentação. Mudou demais, né? Assim, né? Facilitou, né, Vanessa, hoje? Facilitou. E aí a gente traz alguns produtos mãe e filha nessa Coleção agora. coleção, nessa cápsula, para a gente trazer essa conexão, né? Porque até o slogan da Luluzinha é infinito amor, né? Já vi. E esse infinito amor, porque, né, a nossa logo é um coração em formato de infinito e forma o laço, né? Então tem toda uma história ali desse laço que é construído, né? Essa afetividade, não só do amor entre mãe e filha, mas do amor entre irmãs, do amor entre avós, do amor, né? Dos avós com os netos, dos tios, dos padrinhos. Então, assim, a gente acredita que a Luluzinha, ela faz parte de momentos muito especiais na vida dessas pessoas. A gente tem muitos relatos. Legal, né? Muitos relatos de momentos muito especiais. E começa uma criancinha pequenininha e leva ela, né? Então, é essa conexão mesmo desse amor, né? Desse infinito amor. E o carinho e o cuidado, né? que você tem cá atrás, nesse amor da criação. Isso transborda, né? Transborda. As pessoas sentem. Sente. A energia, né? Hoje se fala muito disso e dá para reconhecer quando as empresas e as marcas têm, além do que se escreve sobre a marca, acima da logo, essa energia que é transmitida, né? É porque falar só porque é bonito ou porque é uma comercial, frase impactante, mas não ser, não adianta, né? Tem que ser de verdade. Tem que ser de verdade, né? Tem que ser e tem que parecer, né? Sim. É real. Né? Vanessa, como é que você se prepara para começar uma nova coleção? Thelma, olha... Você deleta tudo da anterior? Deleto tudo. Olha. Deleto o processo criativo, né? Sim. Não o produto. Porque o produto o produto, ele fica no registro mental, sabe? Então, às vezes tem pessoas que falam comigo assim, Vanessa, eu tenho um vestido assim, assim, assim. Ela fala do detalhe, eu sei qual é a peça. Vestido. Sabe? Mas você tem um estudo antes, né? Vem para você o estudo do ranking, né? A gente começa o processo criativo, primeiro analisando a coleção anterior. Primeiro estudo que eu faço com a minha equipe é da coleção anterior. E aí a gente faz isso, né, num ranking de vendas, né? Quantidade vendida, a primeira peça, a última peça, o que vendeu e o que não vendeu. Aí depois desse momento dessa análise, a gente vai e busca essas peças, né, no nosso acervo e coloca ali na nossa arara, na frente. As mais vendidas ficam na frente. As mais vendidas ficam numa arara e as menos vendidas ficam na outra. Por quê? Me incomoda muito mais as que não venderam do que as que venderam. As que não venderam me incomoda mais. Você vai estudá-las um pouco mais. Eu vou estudar, vou aprofundar um pouco mais para entender e não repetir, né? Um erro. E entender o que performou bem. Por quê? Isso é sinal do mercado, né? Comportamento. Quem compra é o cliente, né? Do consumidor, né? Então, ali às vezes tem muita coisa que, né, tá nos mostrando, tá nos direcionando e a gente precisa de ter nesta hora essa frieza de olhar e não sofrer como um setor de criação, né? Hoje eu falo que eu não tenho apego a produto.
Ah, que bom. sabe? Porque antes sofria, né? Sofria. Tem muitas pessoas que sofrem ainda, Sofrem. sabe? Porque não é o que eu gosto, não é o que eu criei, é o que o mercado espera o que eu entregue, né? É o Dentro que da acertou, identidade, né? né? Então, assim, não tem apego. Se tem que cair peça, cai Na hora. no início do processo, ou até no final, ou até quando a coleção já está lançada. Ah, porque acontece Sabe? algumas pesquisas depois da coleção estar lançada, que Às vezes você vê acontece, porque às vezes a algum gente estudo com alguns vai para o clientes, mercado e às vezes já vê ali que não vai performar, a gente já tira. já tira. Não perder tempo de Para não investimento, perder né? isso. Porque, né, eu falo que o processo tudo é muito longo e muito caro, É né? caro. Hoje o processo de um início de uma coleção, nós já estamos começando a desenvolver o verão 2025. A coleção do ano que vem já É, estão todas prontas. a do verão 2025 a gente está começando agora Ah, no tá. desenvolvimento. Então, assim, a gente já está com. Você começou, né? Pergunta, como que a gente começa? A gente começa analisando as coleções anteriores. E aí ali a gente faz uma imersão mesmo, entendendo, né, o que está acontecendo, como que está acontecendo as nossas coleções, onde a gente errou, onde a gente acertou. No segundo momento, a gente faz sempre uma imersão num site que é o maior site hoje de pesquisa, de referência de pesquisa de design. Ele é um site mundial e a gente assina essa plataforma voltado para a moda. Porque ele Não só moda determina, infantil. não só moda infantil, moda, todo o universo da moda, Sim. né? Então, ele é um site internacional e a gente tem esse acesso a esse site. Então, a gente tem palestras com o pessoal de lá e a gente tem um acesso também pela empresa, onde a gente busca as principais direcionamentos de tendência. Eles têm estudos de tendências para daqui 10 anos. Legal, né? Tendência de comportamento, consumo e, assim, é muito específico. Se a gente falar, é muito abrangente. Se falar assim, eu quero, dá para você afunilar e é abrangente. Por isso que eu falei que é específico quando você quer um assunto assim. Eu quero saber como que vai comportar o tecido de algodão para a próxima temporada. Eles vão te falar qual é a base, qual é o tecido, qual é a cor que está mais performando, do segmento do adulto, do masculino, do feminino, do infantil, do calçado, de tudo. Isso, olha. E aí você, com o seu entendimento, faz a leitura. Isso. Então, eles fazem os direcionamentos de tendência, né? Muito voltados para o comportamento. Então, assim, muita coisa de âmbito né, da questão ambiental, né? Então, assim, é tudo muito, às vezes, até você tem que falar, gente, como que eu traduzo isso pro produto, né? Aí Então, tem essa ajuda também. tecnológico. Não, aí a gente tem que ir quebrando a cabeça. E aí a gente tem outras ferramentas também, né, que a gente faz internas, né, de pesquisa hoje, porque a internet facilita muito. Demais, né? A diferença de outros tempos no começo, né, Vanessa? De outros tempos. Mas a gente vai pra rua, a gente vai, visita, a gente vai para diversos lugares, vai para museus, a gente viaja pelo Brasil e para fora também, para essa imersão criativa. Às vezes eu falo com o Luciano assim, se eu não sair, eu não dou conta da próxima, porque a sensação é que esgotou tudo. Sabe? É que esgotou, e realmente existe um cansaço mental e precisa-se de um tempo. Dá uma pausa de uma com a outra, precisa né? de dar uma pausa, de respirar novos ares, de ir ver algo novo. Até para vir novidades assim, né? Ideias para a próxima. E aí não é ver produto, não é ver roupa. Não é? A gente vai para museu. Não é mais como começou lá na feira, né? Não. A gente vai para museu, para exposição de arte, para floricultura. Até restaurantes, e restaurante lojas. eu faço pesquisa. É. Porque às vezes você está
num supermercado e de repente você vê uma embalagem tão interessante, numa combinação de cor tão bonita, Às vezes numa até forma de disposição, né? exposição, e eu falo que nada passa despercebido por mim quando eu tô nesse processo de imersão Você tá criativa. focada que você vê tudo. Tudo eu vejo. E se eu preciso de qualquer coisa de referência que eu quero mostrar para qualquer pessoa, ou do marketing, ou do setor de estilo, eu tenho essa foto no meu celular e vou falar, é disso aqui que eu tô falando, é dessa cartela de cor, com essa combinação, e vou mostrando, então já entende, já sabe o ponto de partida. Então a gente eu vou com a minha equipe também, esses dias a gente fez uma imersão. Viajam juntos. Viajamos juntos, às vezes a gente procura sempre assim, um ateliê pra gente visitar, a gente já fez ateliê de bordado, a gente esses dias fez um ateliê de flores, que a gente foi aprender sobre o processo de desidratação das flores e pintura. Aí a gente pintou as flores com aquarela, fez pintura à mão. Então, assim, combinações de cores, mistura. Então, isso tudo eu faço junto com a minha equipe, porque eu sei que também eles precisam de respirar. E você está dando um treinamento, e você está delegando, né? Isso. As pessoas, mais pessoas pensando um mesmo objetivo, traz mais ideias, né? E assim, a gente já foi também, né, com a equipe de estilo e marketing para fora do país. Eu já levei várias vezes a equipe de estilo e marketing para Milão, para França, Isso é legal, você vai focando, Europa, né, a identidade. Mas a gente vai muito para Belo Horizonte, para São Paulo, para o Rio de Janeiro, para o Iotim, para Tiradentes, sabe? E assim, não perto tem, também encontra, né? Isso, aqui, dessa vez nós estamos fazendo a imersão aqui em Divinópolis, que foi essa das flores, e a gente vai fazer uma de cerâmica. A gente vai fazer construir a cerâmica aqui também, um ateliê aqui de Divinópolis. Então, a gente tem essas válvulas de escape criativo. Porque tudo, para mim, é referência. Tudo é referência na parte de design. Uma louça, um acabamento. A arte, né? Te dá. Arte. Então, às vezes, assim, a textura de um pigmento pode ser uma técnica de um silk. Sabe? E aí vem a novidade. Então, a gente, né, abrange todo o universo de pesquisa. E depois que a gente faz esse universo, aí a gente vai construir o nosso tema. Depois desses estudos. Aí a gente vai construir o nosso tema. Nas 3 marcas, cada uma vai aprofundar na identidade. Eu falo que tem uma frase que eu gosto muito, que eu já ouvi de outras pessoas, mas que eu aplico muito, que é menos tendência e mais essência. Sabe? E claro que você tem que acompanhar, né? A moda, ela é cíclica mas e veloz, nas cores, né? Isso, você traz, né, a tendência, mas com a identidade. Porque senão uma marca fica confusa. Cada hora ela traz uma coisa e as pessoas não reconhecem e não fideliza o cliente. E uma coisa que isso te ajuda, e acho que ajuda todas as empresas que passam a ter identidade, você não tem mais que esperar o fornecedor de tecido trazer o que ele criou para que você faça a sua coleção. Não. Por isso você pode andar com a coleção muito mais na frente. Não é? Porque você faz a sua própria estampa. A gente conta uma história, né? Tem um storytelling ali atrás de um processo criativo de uma coleção. Sim. O processo de desenvolvimento de coleção, para cada estação, são 6 meses. Então, a gente já começou a fazer verão, nós estamos em outubro, final de agosto. Né? Então, esse verão é um ano quase. Vai dar dá um ano praticamente, dá 11 meses, né? Assim, normalmente a gente está entregando o verão, esse verão a gente vai estar entregando para as lojas em 2024, em julho, né? Início de julho, finalzinho de junho ali. Né? Final de junho, né? Final de junho. Um período de entrega. Então, é um período longo. Porque o processo de desenvolvimento, de planejamento de uma coleção, desde que você começa a fazer todo esse estudo de pesquisa, vai para fora, constrói painel, tema,
estampa, aviamentação, tecido, tem tudo um porquê. A gente Uhum. não vê um botão bonito se ele não conecta com que a história que a gente está contando na coleção, ele não faz parte daquele. Por isso a Ou um identidade, né? tecido que esse tecido é atual, tá na moda, tá lançando. Mas se não tem a ver A com a ver. identidade da coleção, ele não faz sentido estar ali, É. Essa né? frase Então sua, mais vai identidade. ficando muito mais autoral, Uhum. né? E aí você chega no mercado onde você tem a sua própria história. Então é difícil alguém ter te copiado, Cópia. porque você interpretou os direcionamentos de tendência, né, de grandes plataformas, né, de pesquisa, Sim. né, que Vocês abrange o traduziram? universo, atinge o universo assim mundial de design, de arquitetura, de cor de tinta de parede, a cor de automóvel, é tudo do Uhum. universo de design e você traz para dentro da sua marca com a identidade, o que faz sentido tá ali. Sim. E quando alguém copia ou alguma marca copia, você já lançou, já está vendendo, já está É, acabando, já já está com a tá. outra pronta, Isso, né? é. Não tem, Não, não a vai te gente nem se causar preocupa prejuízo com com isso isso, mais, não é? né? A gente hoje não é um ponto que tira a Sofre, noite. né? Não, E eu penso que se copia é porque ficou excelente é. E também. assim, tudo é referência, né? Então, as grandes Sim, marcas também, as internacionais, elas lançam realmente muitas tendências, né? sim. Que faz com que esse universo da moda circule, seja acessível para todos os consumidores, né? Não só para quem consome grife, mas para todas Uhum. as pessoas. Então, acho que isso é muito coerente, né? Eu gosto disso. É uma Sim. possibilidade de você também ter acesso, né? A moda é uma forma de acesso para as De pessoas, né? Porque tem acesso. vários preços, né? Isso, E isso. se torna, no fundo, depois que tem os lançamentos de todos, vai se tornando mais popular, Sim, né? chega a ser mais. Chega para todo mundo, É né? democrático. Democrático, é essa palavra, É tava. democrático. Vanessa, qual conselho você daria para alguém que quer começar a empreender? Ô, Delma, eu acho que a primeira coisa que a pessoa tem é que se identificar com o que ela está propondo a empreender. Gostar daquilo? Amor pelo que ela vai Amor. empreender. Porque se você não amar o que você está propondo iniciar na sua carreira profissional, não vai fluir. Não vai ter o sucesso, Não né? tem o sucesso. Prazeroso de fazer, Eu né? vejo muita história, e assim, né? Eu até vou reforçar isso aqui um pouquinho antes, porque nosso grande ensinamento foi a própria empresa, né? Porque como eu iniciei lá atrás, nós não Uhum. fizemos faculdade. Eu nunca fiz 25 anos. faculdade de moda, né? E hoje eu te falo assim, né, com propriedade e segurança, que eu sei muito bem, assim, entregar o que eu preciso. Mas eu Uhum. sou uma pessoa muito aberta todos os dias a críticas e a mudança. E a novos conhecimentos. O tempo todo, novos conhecimentos. Nós estamos agora com um profissional italiano nos dando um apoio no setor. Ele envolve o tripé, né, da empresa, Uhum. que é a parte de desenvolvimento de produto, que é onde tudo A começa, né? criação, A sim. criação, a venda e a Comercial. produção. Sem esse Aonde tripé, faz o ouro? não existe milagre, não existe sucesso. Uhum. Então, assim, se você faz o que você ama, você está aberto a aprender todos os dias. Eu até ouvi a Luciana falando, assim, que quer estar sempre na mesa com quem sabe mais. Eu também. Eu adoro ouvir pessoas que têm conhecimento. Diferente do que você já É, adquiriu até agora. porque sempre tem algo para agregar.
sabe? É muito bom. E a gente estando aberto assim, a gente aprende muito mais. Aprende muito né? Não tá mais. bloqueado, né? Então, assim, a gente, né, a vida inteira na empresa, a gente teve consultorias em todas as áreas. Não existe uma área dentro da empresa hoje que a gente não teve consultoria e diversas vezes consultoria na mesma área, por várias vezes, com profissionais diferentes. Com ideias e novidades diferentes, né? Então, essa competência, assim, de inquietação, eu acho que a gente traz muito na nossa essência de família, porque nós fomos, assim, eu até falo que a gente foi criado de uma forma, eu acho que isso fez a gente muito resiliente, né? De nunca ser paparicado e assim, nossa, meu filho, você é bom demais, você é muito bom. Não, pelo contrário, é sempre assim, você pode fazer melhor. Fica quieto, você não precisa discutir desse jeito. Então, a cobrança sempre foi muito grande. E a gente se cobra muito nos resultados. A gente nunca acha que já está ótima. Não. Nossa, que isso, gente. É buscar sempre o melhor. Pensar isso, né, alguém, né? Não é? Nesse mundo tão volátil, né? Tão incerto e tão dinâmico, que as coisas acontecem numa velocidade. E mudando assim a todo momento. A cada segundo. O que a gente sabia, o que a gente tinha quase certeza que sabia com a pandemia, a gente pode esquecer, né? Então, assim, são novos tempos mesmo, né? Novos aprendizados, desafios. E é ali, no dia a dia, acertando, errando, corrigindo. O erro mais rápido, né? Corrigindo, porque às vezes não quer dizer que um projeto que você trouxe e não foi o melhor, e você tem que matar. Às vezes não foi a melhor estratégia, então você tem que rever. Né? Então, antes de matar. Então, a gente revê muito o que vale a pena, o que não vale, o que tira muita energia, né? Porque eu acho que a gente, né, precisa também de estar nessa renovação energética para a gente conseguir, né, levar isso para os nossos colaboradores, né? Porque pro cliente, né? Para as pessoas sentirem, né, esse bem-estar, né, da empresa. Sim. Né? Então, isso é muito importante. E eu acho que é isso, é fazer o que ama. Uma coisa que eu percebo, assim, conversando com você, conversando com a Luciana, e você comenta com abertura de não ter estudado, de não ter feito uma faculdade para isso, mas o que eu vejo é que vocês usaram a inteligência. Ao invés de vocês saírem de casa ou saírem da empresa e irem para dentro de uma faculdade, sentar, aprender, até que digere tudo aquilo e traz para aplicar, vocês foram buscar pessoas que já estivessem prontas para já trazer digerido o que poderia ser aplicado na empresa naquele momento. Isso. Não é? Isso. Uma inteligência para fazer a empresa crescer em 25 anos, como vocês cresceram. E assim, entendendo, né, Delma, que o que é real daquela informação que chega. O que é possível, porque eu acho que além do amor, a gente tem o feeling do negócio. Discernimento, né? O discernimento, né? Aí que tá a inteligência. Você sabe o que precisa de ser feito e quando tem que ser feito. E se pode ser feito naquele momento, financeiramente, se pode ser investido. E é sem sofrimento, sabe? Tinha uma época que eu acho, né? Até eu acho que tudo assim é questão de maturidade, de aprendizado mesmo, né? Como eu sou muito apegada a detalhe, a tudo muito certinho, muito bonito. Perfeição. Muito perfeccionismo me atrapalhava muito até. Sim. Porque eu sofria. Então, assim, eu achava que eu tinha que estar em todos os lugares à frente de tudo o tempo todo. Então, ia ter campanha de foto.
ficava 15 dias viajando, eu ficava 15 dias fora de casa, fora da empresa, porque se eu não tivesse lá para colocar a gola no lugar, eu achava que ninguém ia ver. Não tinha segurança. Não tinha segurança. Então, hoje, eu vejo assim, não é que eu abandonei. Mas você ficou profissional quanto a isso, né? Eu fiquei segura que tem pessoas que fazem melhor do que eu. Porque já contrata pessoas melhores. Se também não fizer conforme eu acho que eu conseguiria, eu também me realizo com a entrega. Sim. Sabe? Às vezes a pessoa faz diferente do que você faria, mas o resultado esperado acontece. E aí tá tudo certo. Eu me lembro quando a gente começou, lá em 2004, quando a gente fez, né? A gente se encontrou e começou o trabalho. Eu lembro de ver a sua coleção numa agenda. Você lembra? Desenhada. E depois de algum tempo da gente ter feito, né, os movimentos, você fez uma viagem e ninguém te ligou. Não sei se você lembra disso. Você falou, Delma, ninguém me ligou, ninguém me perguntou. Né? Porque já tinha conseguido deixar algumas coisas em andamento dentro da empresa que não precisaria de você estar com aquele detalhamento, né? Nossa, então isso são sofrimentos, mas são evoluções importantes, né? Porque a gente precisa de estar, né? Igual eu fico ainda no processo criativo, né? Porque é importante, né? Porque tem uma essência que eu trago, né? Dentro das marcas. Então, eu tenho a minha equipe, eu confio muito. Mas, né, eu acho assim, o core da empresa, o melhor que a gente faz, vamos falar, o coração da empresa é o produto. Né? E o produto, ele vem de uma... Ele é o sonho realizado, né? Ele vem desse crescimento e desse aprendizado que a gente traz aí durante esses 25 anos de empresa. Sim. Né? Então, e até para a equipe é importante a sua presença, né? Então, assim, é uma área que eu amo estar, né? Que eu faço com muito prazer e que eu me realizo muito, mas que hoje eu consigo ter, assim, esse desapego no que não é essencial. Pra você ter vida também, né, Vanessa? No que não é essencial. E outra coisa, né? Como eu falei, quando a gente inicia a coleção, eu não sou amante dos números, até eu brinquei isso com o professor da Fundação Dom Cabral. Porque eu participo, assim, de todas as reuniões estratégicas, né? Eu tô nas áreas como um todo, assim, com conhecimento no geral você tem. Né? E participando de decisões estratégicas e contribuindo. Mas a fundo, eu não estou e não quero. A hora que vem as planilhas numéricas, né? Criação não gosta. Até entendo muito, sei, né? Mas assim... Sabe fazer a leitura, mas não tem aprofundar. Mas, né, não quero aprofundar. Mas eu sempre falava com esse professor, sabe? Que apesar de eu não ser amante dos números, eles que me guiam. Então, o processo criativo e de uma entrega de coleção para o mercado, ele tem que ter esse equilíbrio do belo com o que é estratégico. Sim. Então, não dá para só viajar, só sonhar, idealizar e não realizar. Ficar no sonho só, né? Não, tem que... Né, uma empresa, ela se sustenta de resultados certos. Né? Uma coleção que a gente considera que errou, peças que eu considero que eu errei e eu poderia ter acertado. Então, quero entender por que errou. Sim. Então, assim, E hoje você tem uma porcentagem, né? Que você trabalha dentro desse padrão, a gente tem números, né? A gente segue metas. E você olha se ele não tá subindo ou descendo, né? Porque isso é uma coisa importante, não precisa de aprofundar em números. Mas saber essas porcentagens de guiar tem que, tudo, né? né? Faz toda a diferença para uma empresa ter sucesso ou não. Decisões, né? Sim. Em números você não toma decisão. Não Sem toma. dados você não consegue a enxergar. Segurança, achar, não toma decisão nenhuma, não toma. né? Senão não sustenta 25 anos, 50 anos, 100 anos, né? É. Vanessa, obrigada por você ter vindo, obrigada pela conversa. Foi um prazer, a gente ficaria aqui mais horas conversando. É tão bom, né, falar das histórias, não né? É? É bom pra gente mesmo, não é, Vanessa? Nossa, é uma delícia. Eu também adoro contar um pouco da nossa história.
faz a gente até, assim, voltar um pouquinho e falar, gente, no tempo, né? Quanto tempo coisa passou, quanta coisa evoluiu, né? E a gente entender, assim, realmente que o processo é esse, né? Evolução constante, né? Para se manter. Sim. Né? E o bom hoje, a gente com essas possibilidades de tecnologia, que a gente não teve isso antes, né? De poder contar isso, de poder colocar num canal onde as pessoas possam ouvir e se inspirar. Sim, né? Com isso, para claro. criar outras empresas, outros negócios, Lógico, outras marcas, óbvio. né? A gente, né, acompanha muito, né, Não é? profissionais de muito E isso sucesso, ajuda a né? E é muito gente. inspirador, É. né? Inspiração Saber é de onde muito bom. veio, né? É. Porque às Isso vezes dá muito insight, não dá. né? Muito insight. Porque hoje a gente pensa assim, antes, talvez para uma marca crescer muito, talvez tivesse que mudar para um grande centro, uma grande cidade, Sim. onde tivesse lá as oportunidades, né? Uhum. E hoje não precisa. Não. Né? Você pode estar em uma cidade pequena, tendo a identidade como tem, você vai para o mundo a partir dali. Sim, não é? sem sombra de dúvidas, certeza. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Foi uma tarde muito especial. Obrigada. Obrigada também. Obrigada a você que nos acompanhou nesse podcast. Siga também o nosso perfil lá no Instagram, @DelmaTeodora. E fique por dentro de todos os convidados que vamos trazer por aqui para você se inspirar no mundo dos negócios. Tchau!